Ok, bom dia. Na página 710. Ontem a gente começou a ver algumas mudanças que a gente faz na reza ao longo dos 10 dias de Teshuvah, que é de Rosh Hashanah até Yom Kippur. A dica número 1, prestar atenção na reza, olhar no Sidur, você vai olhar e ver as diferenças. Ontem a gente falou alguns detalhes a respeito. Só mais um detalhe, vamos ver agora, 710. Recitar o Se HaShalom. No final do Shemona Esrei, alguns costumam recitar durante esses dias o Se HaShalom, enquanto outros não modificam e concluem a bênção com a Varech Tamo Israel Bashalom. Ok. De qualquer forma, no Kadish recitamos o Se HaShalom. Então, nesse dia a gente também dá um ênfase para paz. A gente fala, em vez de falar o Se Shalom Imromav, todo mundo conhece a música, a gente fala o Se HaShalom Imromav, certo? Tanto no final do Kadish, quanto no final da Amidah. Ponto. Agora, vamos passar para o artigo 8. Como cumprimentar na noite do Rosh Hashanah? Após o encerramento do Mariv da primeira noite de Rosh Hashanah, é costume desejarem uns aos outros Leshanah, Tová, Tikatev, Vetechatem. Que sejas inscrito e selado para um ano bom. Para a mulher é dito no feminino, Leshanah, Tová, Tikatvi, Vetechatmi. Ano passado a gente repetiu várias vezes para todo mundo treinar. Lembra? Para a gente treinar e falar direitinho. Por quê? Este cumprimento es sexta-feira à noite ou sábado? Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Depois que saímos daqui, falamos. A nossa terminou o Arvit, a gente cumprimenta as pessoas. E olha, sim, e olha que interessante, não tem nenhuma lei que diz, olha, no Shabbat você vai falar Shabbat Shalom. É socialmente importante, tá certo? Não tem uma mitzvah de ir lá e falar Shabbat Shalom. Falar Shabbat Shalom é adequado. No Rosh Hashanah, é importante estar na lei que você chegue e deseje para as pessoas Leshanah Tová, não só Shana, Leshana, para um ano bom, Tikatev, Vetechatem. Pois você anota aí. Tekatev significa seja inscrito e seja selado. E para a mulher você fala no feminino. Pode falar em português. Você tem um ano bom, por um ano bom, e que você seja inscrito e selado para um ano bom. E aí, aqui a gente vê quão importante é as nossas palavras. Chega no mês de Elul, chega no Rosh Hashanah, às vezes a gente gosta de criticar ou a nós mesmos ou os outros. Ah, esse ano, eu não fui muito bem. Quem pediu para você falar mal de você mesmo? Deixa Deus julgar, não precisa você julgar você mesmo. O que não foi bem, corrige. Não precisa ficar falando Lashon Hara, maledicência de você mesmo. É muito importante as nossas palavras. Se a gente deseja que o outro esteja bem, isso de fato tem uma força muito grande. A ponto que a Halakha diz que você deve cumprimentar as pessoas de tal e tal forma. As nossas palavras têm um impacto muito grande. Vai saber que às vezes só esse desejo que você falou para o outro, ou que alguém falou para você, fez toda a diferença no teu ano. Você sabia o impacto das tuas palavras? Então, aqui a gente vê, especialmente num dia como o Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, a gente chama cabeça do ano, quer dizer a cabeça, naquele dia você tem contido o ano inteiro, de uma maneira concentrada. E o que você faz hoje vai afetar o ano todo. Então, é muito importante as palavras que a gente usa. Tem pessoas que tomam cuidado de não conversar nada em Rosh Hashanah inteiro. Não falar nada, a não ser que seja reza ou extremo essencial. Tanit Ibur, tá certo? Eu tentei falar para minha esposa fazer isso, ela não concordou. Eu sugeri para fazer 3 vezes por semana esse negócio, ela não... A sogra não concordou. Durante a reza ou durante o dia? Durante a reza nunca deve se falar, tudo bem. tá certo? Mas existe, não é um costume, assim, mas tem gente que toma esse cuidado de não falar nada ao longo das 48 horas que não seja Tfilá, Torá ou Tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal, não é isso? eu não acho que a ideia é essa. A ideia, na verdade, para a gente não dorme em Rosh Hashanah, logo a gente vai ver. Mas tenta não dormir em Rosh Hashanah ao longo do dia. Mas falar besteira é melhor você dormir do que falar besteira. Então, para garantir, você não abre a boca e pronto. Se alguém falar, repite essa frase.
olha para ele e fala só isso. Se alguém falar com você, Não, a falar essa frase é uma lei, você deve falar. Eu sei, mas se alguém quer falar outras coisas, Ah, fala essa frase. Tá bom, boa, tá bom. que ele entenda que só isso que você vai falar. Como tá a vida? Shana Tová. E quanto foi o jogo? Shana Tová, tá bom. Aí ele não fala mais nada. Só um minutinho. Desculpa, gente. Hein? Qual a frase dele? Ele falou? Ah, aquela que dijo antes. Qual que era? Todo, a polícia americana, né? Ah, tudo que Você você... tem o direito de ficar em silêncio. Mas saiba, Tudo que você mas sabe tudo que você falar. Lei Miranda. Ok, vamos lá. Alguns costumam igualmente cumprimentar com essas palavras na segunda noite de Rosh Hashanah, porque às vezes o julgamento acontece no segundo dia. O que acontece? O julgamento, na verdade, quando é? Qual é a hora do julgamento? Então, o julgamento é no primeiro dia do Rosh Hashanah. Então, o ideal de falar essa frase é o quê? No início da noite do Rosh Hashanah, que agora está começando, até mais ou menos meio-dia, ou vamos supor, até o final da reza do primeiro dia. Então, a partir de então, muita gente começa já a falar Gmar Hatimatová, ou seja, que seja o término da selada que seja boa. Olha, você vai pensar uma besteira. Shana Tová, tá tudo bem, Shabbat Shalom, boa tarde, tá tudo no mesmo. Não, faz diferença como a gente vai falar, quais palavras a gente vai falar. Então, por isso ele diz, tem aqueles que ainda na segunda noite costumam falar essa mesma frase da primeira. Porque, às vezes, demora o julgamento lá em cima, a fila está grande, ó, a tua ficha está muito, né, elaborada. Então, para eles avaliarem tudo lá em cima, então demora. Então, às vezes, alguns costumam falar na segunda noite também. Mas o mais comum é, na primeira noite, Leshana Tová, Tikatev Vetichato. E na segunda, Marhatima Tová. E a primeira noite começa a que hora? Vamos a começar sexta-feira. O Minchá 5 para 6, Kabbalat Shabbat 6:30. Ah, não, então é quase normal. Quase normal, sim. Tem Mas o Kabbalat menção? Shabbat é mais curto. Mas já Tem as menção rezas. na- Sim, sim, sim. É mais comprida, né? Então, o Kabbalat Shabbat ele é menor, já que a gente já está com o espírito do Yom Tov, então ele é mais direto ao assunto, digamos assim. O Arvit é igual do dia a dia, só que você, em vez de falar Amidah, que é aquela reza silenciosa do dia a dia, você fala de Rosh Hashanah, que era mais comprida, alusões à festa, etc. E antes do Aleino, você tem o capítulo 24, que é dito frase por frase após o Hazar, que aí a gente fala que é o momento que Deus define a Parnassá, quanto dinheiro você vai ganhar esse ano. Você vê o pessoal chorando, cai rios, né? Essa é a hora da definição. Isso acontece no Rosh Hashanah, às 2 noites, e também na noite do Yom Kippur. Então, esse é o momento de... Está escrito que Deus ele define a Parnassá nesse momento. Então, vale a pena fazer com bastante concentração. A gente fala frase por frase após o casado. Por isso eu te falei, para não perder. Abertura muito cara. Hã? Abertura muito cara. Então, temos aqui o nosso antigo Gabai. Ele vai contar para a gente. Por quê? Explica por que fala. Muita gente está interessada nessa abertura. Quando a pessoa vai lá abrir a Torá, a gente sempre sugere uma doação. A pessoa dá uma doação, e em mérito da tzedakah que a pessoa dá, garante mais brachot para ela e ajuda a sinagoga, não deixa de ser importante também nas grandes festas. Então, você tem a jogada, qual que é mais importante? Eu ficar lá, uma vez um cara reclamou, eu falei, poxa, eu abri, não deu nem para mostrar assim, eu já teve que fechar. Tá bom, vou dar um desconto para você, 10%. Para abrir, vai ficar lá 2 horas. Epa, aqui, ó. Abri, ó, olha aqui. Precisa abrir lá. E pronto, não tem diferença, na verdade. A ideia é a gente ter o mérito do privilégio de estar lá mais perto, etc. E maior que o mérito de abrir é o mérito da tzedakah. Muita gente, e o Jaime pode dizer isso, às vezes as torot que se vendem no Kol Nidrei, está escrito, a pessoa deve dar uma tzedakah grande quando vai segurar a Torá no Kol Nidrei. A gente tem várias torot antigas, ainda do Gross Shil, etc. E a gente também sugere uma contribuição para as pessoas que seguram. E várias pessoas fazem questão, olha, eu faço a contribuição, nem vou na sinagoga, eu frequento outro lugar, mas dá para uma pessoa que vocês acham que merece ou que segure a Torá. Então isso também é muito legal. Quer dizer, é importante entender, não é que não estamos vendendo nada, ninguém está vendendo nada, é o mérito da tzedakah em si, é o maior mérito que tem. Então o Jaime está dizendo, dentro das vendas ou das escolhas, digamos assim, essa que está ligada com a Parnassá, o cara que quer garantir uma Parnassá, o que Baruch Hashem já tem uma boa Parnassá e quer
garantir mais ainda, então se dá uma tzedakah mais caprichada. Não importa o tamanho da Torá, porque tem uma pequenina Torá é Torá. Torá é Torá, não faz diferença. Fala. a pequenina aquela ninguém quer pegar. Eu escutei um shiur que no primeiro dia de Slichot, Sim, você já promete, né, quanto você vai dar de tzedakah no ano sim, e eu colocar o valor mais alto possível, sim. né? Nessa hora também Então, eu vou te contar uma coisa interessante que você falou. Eu não conheci esse costume ano passado que eu recebi. O costume, tem. No mês de Elul, a gente está fazendo uma reavaliação do ano e já programando para o ano seguinte. Então, quando você vai pegar o planejamento financeiro, então você pega lá 2023, 2022, 2021, faz o comparativo e você já joga para o ano que vem, você faz a previsão. No aspecto espiritual, não tem que ser menos. Então, a gente tem que parar, avaliar aonde foram os ganhos, aonde foram as perdas, o que eu posso minimizar das perdas e aonde eu posso... Uma das coisas que a gente tem que fazer a avaliação, isso deve ser feito periodicamente, é dos ganhos que a gente tem e quanto de tzedakah, de caridade, de tzedakah que eu estou dando. Então, o certo é a gente dar 10% daquilo que a gente ganha, a gente dá para tzedakah. Tem gente que dá mais, mas o mínimo é os 10%. E o máximo é 20. O máximo é 20 ou 25, depende de como você calcula. Que é um quinto, tem duas formas de calcular um quinto por dentro ou por fora. Era o quarto, é 25. Eu lembrava, era 25. Boa, ó. Escolha. Pelo jeito você manteve, dando os 25, porque se você lembra, quer dizer que você... Obrigado. Mas esse cálculo é um cálculo em base ao passado? É? Esse cálculo. O que você está falando? Em base ao passado? Calma, espera. Então, isso a pessoa deve fazer periodicamente. O que quer dizer periodicamente? Se você é assalariado, é mais fácil. No dia que você ganha um salário, separa 10%, dá para tzedakah. Se não precisa dar naquela hora para tzedakah, você pode, eu faço, eu coloco na poupança, por exemplo, só para deixar separado, e ao longo do mês você vai definindo para onde você quer dar, qual a instituição, qual a pessoa, etc. Então, você vai dividindo. Mas você já separa assim que você recebe. Se a pessoa tem uma empresa, então, ou uma loja, os ganhos são variados. Mas eu espero que a pessoa tenha um controle, importante que tenha um controle. Tem mês que tem prejuízo, então nessa hora ele não tem obrigação de dar. Então, a pessoa deve ter uma planilha, pelo próprio negócio, estou dizendo, mas para poder dar tzedakah, a pessoa tem que estar periodicamente vendo a planilha, e se a pessoa, por algum motivo, foi jogando para frente, até Rosh Hashanah, é o momento certo da gente quitar nossas dívidas. Ao longo do ano, se eu deixei de dar, dei um pouco a menos, etc. Então, chega Rosh Hashanah, eu já devo quitar as minhas tzedakot. Certo? Aqui está claro? Então, qual que é a sugestão? Então, existe uma sugestão dos mestres de que no mês de Elul, já estou quitando os anos anteriores, eu já quero fazer como se fosse uma aposta, né? Mas você está apostando com Deus. Apostar com Deus vale a pena, tá certo? Você já dá uma cartada, você dá uma jogada, um lance, acho que essa é a palavra, um lance. Você dá um lance. E para Deus você nunca vai ficar perdendo. Então, qual que é a ideia desse lance? Então, você fala, olha, Bli Neder, sem promessa, eu espero esse ano dar X para tzedakah. O que você está dizendo? Bom, se eu vou dar X para tzedakah, quer dizer que eu vou ganhar, tá certo? Muitas vezes mais. Então, se eu vou dar 100 mil, você pode falar que vai dar 10 milhões também. Para Deus não tem... Então, depende do teu nível... Não, ao longo desse mês agora. Ele falou que o primeiro dia de Slichot. Ao longo desse mês... Por que só isso? Eu sou muito ligado. Cara, Rabino, se eu ganhar na loteria, eu dou 50% para a sinagoga. Eu posso ganhar sozinho, não preciso pedir você. Se é para fazer promessa para Deus para dar metade, eu ganho sozinho. Tá certo? Então, eu sempre digo que a chance de eu achar o negócio sorteado na rua, por sorte, ou comprando, é muito perto. É muito perto. Não, se for para ganhar, eu vou achar ele. Exatamente. Eu ganho R$6 toda semana da loteria. Ok. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia seria, vamos dar um lance, Bli Neder, sem promessa, mas eu pretendo dar X esse ano. E eu dou esse lance, eu dou esse voto de confiança, e assim eu espero, ao longo do ano, poder dar esse valor, já que eu, digamos assim, não é que eu pedi para Deus me dá muito dinheiro. Não. Me dê a oportunidade de eu ajudar muita gente. Maneira mais digna de pedir, tá certo? Me dê a oportunidade de ajudar mais gente. E quando você faz essa decisão, você coloca um número na sua cabeça e decide, Bli Neder, sem promessa, e que Hashem dê essa bênção que você possa fazer isso.
Ano passado, quando eu ouvi falar isso, então eu criei, hoje o WhatsApp já tem uma modalidade que você pode mandar mensagem para você mesmo, certo? Já viram? Sim. Isso é para quem não tem amigos, etc, e fica conversando. Tá sentindo É. sozinho, né? Tá sentindo sozinho? Manda um eu te amo. Você não pensou nisso? También apagar lo que veo. Teve aquele homem que se apaixonou. Você não viu aquela mulher que se apaixonou pela inteligência artificial? Pois ela ficou chateada, não sei o quê, e pulou pela janela, coitada. Aconteceu. Faz 2 meses atrás. Bom, então, tomar cuidado. Mas tudo bem. Então, mas ainda não tinha esse negócio, mas você podia criar um grupo. Aí depois você cria um grupo, eu e você. Aí depois eu tiro você do grupo e fica só eu. Aí você manda mensagem para você mesmo. Então eu tenho um desse, eu criei chamado Tzedakah, tá certo? E toda vez que eu faço uma transferência, normalmente eu ajudo tudo por banco, é raro, a gente tem nota, e eu vou lá e mando o comprovante não só para a pessoa, para a instituição, eu mando também para esse grupo. 2 dias atrás eu sentei para fazer a conta. Quanto eu dei ao longo do ano. Legal, Baruch Hashem, um número bom. Mas quanto que eu prometi ano passado? Não lembro. Então, este ano eu já coloquei um valor, eu escrevi o valor, para deixar registrado, e ano que vem, Bezrat Hashem, poder falar, ó, bateu, tá certo? Bateu, ainda superou a meta. Mas é uma coisa interessante, de ter esse controle, não só mês a mês, não só cada vez que você recebe tirar os 10%, mas dar esse voto de confiança a mais daquilo que você espera ganhar, e dessa forma atrair, uma forma de atrair as bênçãos divinas. Então é uma coisa muito interessante, queria... Bom comentário. Tem que um valor falar, ou pode falar eu, momento, sou... Você fala, ó, eu vou dar mais ou menos isso. Aí Deus responde, tá, vou te dar mais ou menos aquilo. Tá certo? Então, quanto mais específico, melhor é, tá certo? Ó, se der, eu dou. Aí Deus fala, beleza, se der, eu dou também. Então, só para concluir, uma coisa muito bonita. Quando a gente fala de macer, de 10%, a Torá diz para nós, acer te acer, significa dizime o dízimo. O que significa isso? É uma redundância que a Torá usa, que a palavra 10, tá certo? 10, tire o 10 do 10, e os sábios eles falam, a Torá na verdade está te dando uma dica. Se você der os 10%, você vai, ao invés de ler te acer, que é de 10, você vai ler te asher. É a mesma letra em hebraico, você coloca o pontinho de um lado, é o som de S, o sin, você coloca o lado direito, é o som de X. Então fica te asher, enriquecer. Então, dê os 10% e você vai enriquecer. Essa é a promessa divina e essa é a única mitzvah que Deus fala, por favor, me teste. Se você não acredita, testa. Se você acredita, também me testa. Deus, ele quer ser testado. Pode apostar. Pode apostar. Nas outras mitzvot, a gente não fala, ó, vou botar tefilin, eu espero que hoje dê certo o meu negócio. Então não pode ficar testando Deus. A única mitzvah que a gente pode e deve testar, Deus fala, por favor, me teste, é a mitzvah de tzedakah. Dê o dízimo e você vai ver o resultado. Eu gosto como o Rabino Maluvani fala. Ele fala que o dinheiro é de Hashem. Então, qualquer emprego que você tem por comissão, você ganha 5%, 10%, Hashem te dá 90%. 90%. Escolha. Boa. Hashem te dá 90% de comissão. Boa. E essa é a maneira de enxergar as coisas. Muito bem. E aí, e mais um detalhe, mas a pergunta é, quem entende o hebraico, ele fala, a pergunta é, por que então Deus não fala na Torá, olha, deu dízimo e fique rico? Ele fala, deu o dízimo, e aí os Chachamim vêm e mudam um pontinho para cá, para lá, para falar que é enriquecer. E a resposta é muito bonita. Que a Torá não quer te dizer, olha, dê o dízimo para enriquecer. A Torá diz para você, dê o dízimo para que você tenha a oportunidade de dar muito mais vezes o dízimo. O enriquecer é o efeito colateral. Dê o dízimo para você ter mais oportunidades e mais chance de fazer em valor maior ainda, mais vezes da cá. Essa é a maneira da gente enxergar. Então você pede para Deus, fala, me dê dinheiro para que eu possa fazer mais bondade. Ah, peraí, ano passado eu te dei um monte de dinheiro e você embolsou tudo? Não, tá bom, então deixa eu tirar o atraso, agora eu vou. Agora esse ano vai, tá certo? Então essa é a ideia da gente já tomar essa decisão. Muito bom. Agora, amanhã a gente começa, se Deus quiser, mas nós fizemos Mahzor de Rosh Hashanah e Mahzor de Yom Kippur, muito bem feito, com tradução e transliteração, com layout muito bonito. E além disso, eu fiz questão de colocar lá a noite do Rosh Hashanah, o pessoal chama de Seder. Seder, na verdade, é em Pesach. Mas se diz o Seder porque tem lá, existem vários costumes de alimentos específicos que a gente come nessa noite. E cada um deles tem o seu significado. Então, quem quiser, se Deus quiser, na próxima aula eu trago aqui o Mahzor. Quem não tem o Mahzor ainda, a gente tem aqui alguns novos ainda, para aquisição. Acer, né?
¿No es el que teníamos siempre, todos los años? Não, o que a gente tinha todos os anos, não, a gente fez um novo ano passado, eu sei. retrasado. E lá tem o desenho da fruta, o nome da fruta em português e explica qual que é o motivo de cada uma delas. Mas basicamente, a gente, os costumes podem parecer uma besteira, etc. Mas cada um deles, a gente comer, por exemplo, romã, cabeça de peixe já deve ter ouvido falar, cabeça de carneiro, hoje aqui é difícil de ter, certo? Tem gente que come língua, a cégua, feijão fradinho e vários outros, porque o nome desses alimentos fazem alusão a algo que a gente está pedindo para esse ano. Então, por exemplo, cabeça de peixe, que nós possamos ser cabeça e não rabo. Que a gente possa ter muitos méritos comparado com a romã, que ela tem muitas sementes, e assim por diante. Então, essas alusões, se Deus quiser, a gente vai explicar mais a respeito disso na próxima aula, se Deus quiser. Okay. Bom dia a todos. Pero ¿cómo se dice disculpa, ¿cómo se dice la frase? Prometo sin promesa. Bli neder. No, Bli